Olá, meu nome é Giovana Medeiros e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que, a partir do momento que eu entrei aqui nesse apartamento, o Senhor falou muito forte no meu coração e me trouxe também várias memórias, várias coisas que eu já passei na minha vida vieram à tona e foi muito bom ter esse momento e ter pensado nessas coisas assim que eu vou compartilhar aqui com vocês. Hoje eu no caso, vou falar sobre não tratar as bênçãos de Deus como um fardo. E eu vou contar aqui para vocês uma experiência que eu tive. Eu lembro que eu já morei em uma casa muito simples e também antes de eu sair, né, da onde eu estava e vir para cá, depois de eu ter me casado, eu estava morando de favor. E não foi algo ruim, na verdade, eu olho todos esses períodos da minha vida como algo que o Senhor fez e também escolhas que eu acabei tomando e elas foram me fortalecendo, elas foram me ensinando nesse período. Então, a minha vida não é perfeita hoje, mas eu olhar para trás, eu tinha aquele sentimento de que nenhum lugar era um lugar seguro, era um lugar onde eu me sentia, pô, aqui é o meu lar. Eu lembro que nessa casa, bem simples, bem humilde, no começo do meu relacionamento com o Cauã, o chão era aquele cimento queimado bem vermelho, tinha muita infiltração e aquilo me machucava demais porque a gente não vivia de uma forma, eu, a minha mãe e os meus irmãos não viviam de uma forma tranquila, sabe? Era sempre um probleminha para resolver dentro de casa, tinha muita infiltração, então aquilo desanimava demais e gerava também na gente uma dor de que, pô, a gente não pode chamar ninguém para dentro de casa porque não é aconchegante, que a gente sente que não é o nosso lar, né? E depois disso, eu tive um ano morando numa kitnet e também surgiram vários problemas ali naquela kitnet e foi me desanimando muito. Porque sempre tinha também alguma coisa para resolver e sempre tinha perseguição do chuveiro queimado, gente. Não é possível, mas tinha, a gente tinha muito. E isso causava um desânimo muito grande na gente de olhar para essas coisas e falar, pô, ainda tem isso para resolver. E eu sentia que não era o lar também, não tinha aquela questão de, nossa, aqui é a minha casa, eu vou chamar as pessoas para vir. Eu já recebi pessoas, né, nos lugares onde eu estive, mas não era algo prazeroso, sabe? E depois eu fui morar, antes de vir pra cá, meses antes de eu me casar, eu acabei passando um período ali morando de favor com os meus tios. Meus tios são pastores, eles são maravilhosos. A minha família, por parte da minha mãe, é maravilhosa. Eu amo demais todos eles. E foi um período que eu precisava, foi necessário eu estar ali para que muitas coisas da minha vida pudessem se organizar. E quando eu lembro de um momento que eu tava limpando a casa da minha tia, porque aos sábados ela trabalhava também até o meio-dia, e eu limpando ali, eu falava, nossa, e eu pensei, nossa, não é minha casa, mas eu tô limpando como se fosse minha, né? Mas eu devo isso à minha tia, porque eu estou aqui na casa dela, ela abriu as portas para mim e ela permitiu que eu estivesse aqui, então eu vou fazer esse favor para ela, porque ela foi muito bondosa comigo. E naquele momento
O Espírito Santo tocou no meu coração, gente, é incrível. É nesses momentos, assim, bem aleatórios que o Espírito Santo, ele quer nos ensinar e ele quer falar algo pra gente. A gente só tem que estar sensível. E foi algo como se fosse, olha, hoje você tá fazendo aqui para outras pessoas, mas amanhã isso é só um preparo para que amanhã você tenha o seu e você dedique o seu tempo, você dedique a sua excelência em tudo que você faz aqui, na sua limpeza, na sua organização aqui dentro. Você vai fazer na sua casa, no seu lar, na onde, né, eu te colocar. E também da mesma forma que teve um momento, né, quando eu morava na casa de chão de cimento queimado, nós passamos um período ali que a gente não tinha máquina de lavar, gente. Na verdade, quebrou, e então nós ficamos uns meses sem ter, e graças a Deus a gente conseguia lavar roupa, porque minha família morava perto, minha avó, enfim. Mas como eu tinha um uniforme, eu tinha que usar todos os dias, e eu cheguei muito tarde, eu precisei lavar o meu uniforme, não tinha como eu ir na casa da minha avó, lavar, enfim. Eu falei, cara, é aqui mesmo que eu tenho que fazer. Enfim, cheguei do trabalho tarde, bem tarde mesmo, já era tipo mais de 10 horas. E aí eu lembro que tava muito frio. Foi nesse período de inverno, tava fazendo muito frio. Aquela água gelada, gelada do tanque. E eu lavando, e eu comecei a chorar. Eu falei, Senhor, quanto tempo vai durar isso? Porque eu não quero passar por esse tipo de situação. Não que seja humilhante, mas é desgastante. A minha vida tá ficando muito... Parece que não vai pra frente, parece que você não consegue ultrapassar, sabe? Esses empecilhos que vão aparecendo no seu dia. E o Senhor falou novamente comigo, calma, sabe? Calma que eu tô cuidando de absolutamente tudo. E eu senti uma paz, ao mesmo tempo que eu chorava, eu sentia uma paz muito grande. E olha só, estou aqui agradecendo ao Senhor por ter um lar, por ter uma casa. Graças a Deus, a minha família, os meus irmãos, a minha mãe estão bem cuidados. Graças a Deus, a minha família, os meus avós, os meus tios estão bem cuidados. E hoje o que eu vejo aqui é que tem muito trabalho, tem muita coisa para fazer. A minha rotina não para um minuto quieta e tenho que conciliar com muitas coisas aqui, mas graças a Deus o meu esposo me ajuda, mas limpando a casa e trabalhando também, porque eu trabalho em casa. Eu lembrei dessas coisas e foi muito claro que Deus colocou no meu coração para não tratar as bênçãos dele como um fardo. Não trate as bênçãos do Senhor como um fardo. Você pediu, você orou, você se derramou, colocou ali, Senhor, eu preciso que a minha vida mude, eu preciso que as coisas fluam dentro da minha vida, sabe? Seja em questão de recursos, seja em questões materiais, seja também até mesmo em dons espirituais que nós pedimos ao Senhor, para que Ele desenvolva, para que Ele, né, comece a trabalhar nas nossas vidas. E aí nós recebemos essas coisas e ao longo do tempo a gente tem que ter a manutenção, né? Se é um carro que Deus te abençoou, você tem que ter manutenção naquele carro. Se é uma casa que Deus te abençoou, você tem que ter manutenção. Se é um apartamento que Deus te abençoou, você tem que dar manutenção, você tem que cuidar. E o cuidado que Deus confia para que a gente faça isso com a bênção, com aquilo que Ele nos deu, nós tratamos como um fardo. É pesado demais para mim cuidar, é pesado para mim demais ter essa manutenção que eu tenho que ter com isso. Mas é as bênçãos de Deus, foi aquilo que Deus te concedeu, foi aquilo que Deus te pediu e você estava ansioso, né, pedindo ao Senhor em orações.
Então, a gente tem que ter muito esse cuidado. Nossa, pedir ao Senhor, mas glória a Deus por isso. Agora eu vou manter, é ter prazer em manter aquilo que Deus deu. Por mais que seja rotineiro, por mais que seja trabalhoso em algumas coisas, mas é preciso, é necessário. É igual um negócio. Ah, eu quero ter uma empresa, eu quero ter um negócio, eu quero transformar a minha vida e não quero mais trabalhar CLT. O Senhor te dá a estratégia, te deu as ferramentas, as coisas estão andando, mas você precisa fazer rodar. A gente pede coisas espirituais, o agir de Deus nas nossas vidas, mas a gente não consegue andar, caminhar no natural, manter no natural. E é muito confortável estar nesse lugar pra gente. Mas não é isso que o Senhor deseja. Ele pode mover muitas coisas na nossa vida. Mas se a gente não entender que nós precisamos manter, nós precisamos caminhar no natural para que as bênçãos do Senhor perdurem nas nossas vidas, não vale de nada. É muito confortável a gente sentar aqui, eu tenho uma casa maravilhosa, eu tenho tudo maravilhoso, mas não manter isso, não manter isso vivo. As coisas precisam de manutenção. E o que é bênção não é um fardo. É necessário olhar para isso como um zelo, um cuidado. Preciso ter um cuidado com as bênçãos de Deus. Isso foi o que o Senhor tem falado comigo nesses dias. E glória a Deus por isso. Eu espero que tenha sido realmente uma mensagem que venha trazer uma outra perspectiva para você, que seja bênção mesmo na sua vida, tá? Gente, foi isso. Não trate as bênçãos de Deus como um fardo na sua vida, mas sim, tenha zelo, tenha cuidado. Cuide daquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, para que floresça, frutifique cada dia mais e cada vez mais. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.